Olá, bem-vindos a mais uma aula Paraná, professor Neckel aqui, matemática da primeira série do ensino médio, hein? Bem-vindos. Vamos falar de função exponencial mais uma vez. É uma série de retomadas de função exponencial, né? Mas antes, não esqueça, nosso combinado aqui, Classroom, acesse o Classroom, o aplicativo Aula Paraná. Você tem acesso à sala do Google. Lá você tem o link da aula, você tem o link da atividade desta aula, inclusive, responde, corre, vai lá, responde a atividade. Enquanto você está assistindo aqui a aula do professor, vai lá, abre o link e já vê aquela atividade que está lá para você fazer. Isso. E aí, durante a explicação, você já resolve enviar a atividade e garantir a sua presença. Beleza? Se você está acompanhando a aula pela TV aberta, entre em contato com a sua escola para entregar as atividades. E não perca, não perca o encontro ao vivo com o seu professor. É isso aí. No Meet, né? No Meet a gente tem os encontros ao vivo com o nosso professor, né? Com a nossa turma. Você pode rever todo mundo, aprender um pouco mais, né? E ter um diálogo bem legal aí com o seu professor. Certo? A aula passada a gente falou de função exponencial, tratamos de situações, problemas. Aqui nós vamos voltar a falar desse assunto e também das áreas, né? Das áreas onde a gente percebe que tem muita aplicação de função exponencial. Tem mesmo. Tem na área da biologia, né, número de população, tem na área da economia, função exponencial existe ali, o crescimento, o cálculo para montante, por exemplo, de um cálculo de montante de uma aplicação financeira, pode ser calculado por função exponencial também. É juros sobre juros que a gente chama, né? Você pega um capital, dobra ele, no próximo período dobra novamente, o que era capital vira montante, o que é novo montante vira novo capital, e assim você tem um crescimento exponencial do valor investido. Na área da saúde, que a gente vai tratar hoje aqui, num dos exercícios principalmente, a área da saúde, cenário de pandemia. Vamos pensar aqui, ó. Vamos para o quadro para entender como que a gente escreve essa função dentro de um cenário de pandemia. Você pensa numa situação, um problema da seguinte maneira. Você tem uma infecção, uma doença que iniciou, né, infecto-contagiosa de alguma maneira, e aí 3 pessoas foram infectadas no primeiro momento. E aí a cada pessoa infectada pela doença transmite para outras 2 pessoas. Isso a cada dia. Vamos supor, nessa situação. Como que eu vou modelar esse problema matematicamente? Vamos entender? Olha só. Nós temos uma expressão matemática que é em função, modelo de função exponencial, que a gente escreve assim, ó. Número de contaminados em relação ao tempo, né, em T dias. Ele tem um número inicial de pessoas contaminadas, aqui é o número inicial pessoas contaminadas. Deixa eu corrigir aqui. O número inicial de pessoas contaminadas e tem um fator de transmissão, que o professor falou agora, né? Então, pegar um fator P de transmissão, para quantas pessoas são contaminadas por uma pessoa que está doente. Então, o fator P. Esse fator P é elevado a T. Esse fator P é elevado a T, porque a gente vai trabalhar assim o contágio a cada dia, ou seja, T está na unidade de dias. Então, P é um fator de contágio aqui, ó. Fator de contágio. Se eu vou modelar um problema, como o professor falou agora há pouco, a gente pode escrever assim, ó. Número de contaminados em T dias vai ser 3 pessoas são contaminadas inicialmente e cada pessoa com a doença transmite para outras 2. Então, 2 é o fator de contágio. Aqui, ó. Aí ficaria essa expressão matemática para determinar o número de pessoas contaminadas em T dias. Ok? Vamos fazer um teste aqui. Se eu vou buscar lá T igual a... Vamos pegar um fator, número pequeno aqui. De 3 vai para quanto? Vamos pegar em 4 dias. Simples. T igual a 4.
Então, nós vamos substituir o T por 4. Então, C contaminados em 4 dias igual a 3 vezes 2 elevado a 4. Então, eu resolvo primeiro a potência. 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, número de contaminados em 4 dias, 3 vezes 16. Então, agora eu vou multiplicar 3 vezes 16. 3 vezes 1, 3, dá 30, né? 3 vezes 6, 18. 30 mais 18, 48. Então, C, contaminados em 4 dias, 48. Então, gente, se não se cuidar, se essas pessoas contaminadas não forem isoladas, né? Não entrar em quarentena, não se cuidarem, elas vão contaminar por dia, cada pessoa contaminada outras 2, e cada contaminada outras 2 a cada dia. Então, você pensa de 3 para 48 em 4 dias. E o crescimento é exponencial do contágio, né? Então, por isso é muito importante que a gente, né, quando percebe que tem algo errado, né, uma doença que é infecto-contagiosa, tem que se isolar, se resguardar, principalmente para cuidar de quem você ama, né, os mais próximos, para não passar para outras pessoas. Então, gente, isso é muito sério, né? Quando a gente fala aqui na função exponencial aplicada em área de saúde, principalmente, que é o momento de pandemia que a gente vive, então cuide, né? Se resguarde para não acontecer isso, né? Para o crescimento de infectados e de pessoas que estão pegando a doença fique cada vez maior, né? Porque o crescimento é exponencial se a gente não se cuidar. Beleza? Pensando nisso, tem um exercício aqui para você resolver, muito parecido com o que o professor agora explicou no quadro. Vamos para a tela, leitura do exercício, olha só. Considere uma cidade A com o seguinte cenário de pandemia. O número de casos iniciais é igual a 10 e 2 pessoas são infectadas por cada pessoa doente. Nessas condições, em quantos dias o número de pessoas infectadas chega a 320? Lembra? Você vai aqui montar a expressão no contexto que o professor apresentou, montar a expressão, montar a função exponencial que determina o número de casos de infectados, e você vai resolver, não é substituindo 320 em T, não, né? Você lembra, o valor esperado de contaminados é de 360, então você vai em busca do valor de T, certo? Você tem um tempinho para resolver e já volta aqui com a solução. Muito bem, vamos de dica agora? Lembrando que não é 360, é 320, né?
A pessoa aqui fala uma coisa, está escrito outra, enxerga uma coisa, fala outra. De vez em quando acontece, né? Vem cá, olha só. 320 é o número que a gente está esperando de contaminado. Mas em quanto tempo isso vai acontecer? Então, se liga na dica. Casos iniciais, 10. Quantidade de pessoas que são infectadas por cada pessoa doente, 2. São 2 pessoas. Então, você substituiu aqui C0 por 10 e substituiu o fator aqui de contágio por 2. Então, você tem essa expressão agora, que determina o número de pessoas infectadas em T dias. Mas, você tem aqui 320, ou seja, qual é o tempo, quanto tempo vai levar para 320 pessoas serem contaminadas nessa expressão, por essa expressão, nessas situações, nessas condições. Lembrando que você não vai substituir em T, né? O 320 você vai substituir aqui, ó, no valor esperado de número de pessoas contaminadas. Beleza? Então, mais um tempinho para você terminar o exercício. Muito bem, vamos terminar a correção do exercício 1? Olha só. Substituindo, então, o C de T por 320, fica assim, ó, 320 igual 10 vezes T, 2 elevado a T. Para isolar 2 elevado a T, o 10 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, 320 dividido por 10, quanto? Valor? 32. E assim, 32 agora, olha só. Presta atenção, professor, aqui. 32 igual a 2 elevado a t. Eu preciso encontrar a mesma base, transformar em equação exponencial, né? Mesma base. 32 reescrito na potência de base 2. Como é que fica? É só pegar o 32 e decompor de base 2, né? Em fator 2. Quanto é o 32 em forma de potência? 2 elevado a 5. Né? 2 elevado a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Agora que as bases estão iguais, esquece as bases, trabalha com os expoentes. Então, T igual a 5. T igual a 5. Significa que em 5 dias, a gente sai de 10 pessoas infectadas e vai para 320. Olha só. Nessas condições apresentadas no problema, em quantos dias o número de pessoas infectadas chega a 320? 320 casos em 5 dias. Então, gente, olha só, a gente está num cenário de pandemia. Então, se cuide, cuide de quem você ama. Então, assim, percebeu? Não interessa a bandeira, às vezes, que está aí na sua cidade, a bandeira laranja, amarela. Tem que se cuidar. Tem que usar máscara, fazer a higienização das mãos, se cuidar, certo? Manter a distância das pessoas, né? Em 2 metros. Cuide, e cuide de quem você ama, beleza? Não vamos deixar essa doença se alastrar, se multiplicar e virar, nesse momento, né, dessa forma assim, de contágio, o número de pessoas de forma exponencial. Se a gente se cuidar, essa doença passa. Beleza? Então, cuide de quem você ama. Vamos para o exercício 2? Na tela, vamos ler juntos. Olha só. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. Isso é fato, né? A empresa hoje na indústria, as tecnologias, elas servem para isso, reduzir custos e aumentar a produtividade, aumenta o ganho. Então, no primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. Se liga nos dados, hein? 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte,
investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Ei, olha só, 8 mil unidades produzidas no primeiro ano. No ano seguinte, produziu 50% a mais, ou seja, 8 mil mais os 50% de 8 mil. Esse é o nosso cenário. Olha só, estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um acréscimo anual de 50%. Se ligou no problema? A indústria investindo em tecnologia, né, diminuindo os gastos, reduzindo os custos e aumentando a produtividade. 50% de aumento a cada ano. Vamos ver a pergunta? Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria, certo? Então, P é a quantidade anual de produtos e T está calculado em anos, né? Anos de funcionamento da indústria. Olha só, gente, se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas, P, em função de T? Lembrando que o T tem que ser maior ou igual a 1, né? Claro, né, gente? Maior ou igual a 1, porque o ano seguinte, né, o ano 1, ele já teve 8 mil unidades produzidas, e ele vai para o 50% a mais, ou seja, 50% de 8 mil são 4 mil, certo? Metade de 8 mil é 4 mil. Então, no ano seguinte, no primeiro ano seguinte, ele produz 12 mil unidades, né? 8 mil que ele já tinha produzido no ano anterior, ele produz 8 mil novamente, e no ano seguinte ele produz 50% a mais. Então, ele vai produzir 12 mil no primeiro ano. Aí, no segundo ano, lembra que no primeiro ano ele produziu 12 mil, ele vai produzir as 12 mil mais 50% de 12 mil, e assim por diante. A pergunta aqui é: qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas? Qual dessas expressões traz o cálculo, né, do número o número de unidades produzidas em T anos? Qual delas? Você vai ter que marcar a alternativa correta. Você pensa um pouquinho aí, o professor já volta com dica e resolução, beleza? Muito bem, você falou, professor, parecia fácil, o problema parece fácil, né? 50% a mais a cada ano do que no ano anterior, basicamente é isso. Mas na hora de você olhar qual a expressão que determina, né? Você pensa, poxa, 50%, se eu dividir 50 por 100, né? Vai dar 0,5. Poxa, acho que é a letra D, hein, professor? Mas não pode ir desse jeito, né, gente? Lembra que não é só 50% do que foi produzido no ano anterior. É 50% a mais do que foi produzido no ano anterior. Então, no ano seguinte, você produz 150% em relação ao ano anterior. Percebeu? 50% a mais do que produziu no ano anterior. Então, a cada novo ano, a gente pode considerar que é 150% de aumento na produção em relação ao ano anterior. Então, por isso que a resposta certa, não, ainda não. Só uma dica,
No primeiro ano foram produzidas 8.000 peças, 8.000 unidades. Então ficaria assim, no segundo ano, 8.000 mais 8.000 vezes 0,5, que é os 50% a mais. Então, colocando isso de uma forma mais evidenciada, a gente tem 8.000 vezes 1 mais 0,5, ou seja, o 100% do 8.000 do ano anterior, mais os 50% desse ano, que é a produção a mais. Então aqui você multiplica, ó, dá 12.000. Mesma coisa que você fazer a conta. 8.000 mais 4.000, 12.000. Mas eu quero que você entenda, ó, no terceiro vai ser o 12.000 vezes o 1,5, vai para 18.000. Então aqui, ó, a cada ano 150% de ganho, de aumento em relação ao ano anterior. Pensa um pouquinho mais, eu vou voltar aqui na tela, pensa um pouquinho mais e me responde qual dessas alternativas é a correta. Muito bem, vamos colocar isso em tabela e ficar fácil a gente enxergar. Olha só. No ano 1, produziu 8.000, ou seja, a gente coloca aqui 8.000 vezes 1,5 elevado a zero. Por que elevado a zero, professor? Ora, porque é o primeiro ano, não aumentou nada ainda, produziu 8.000. 1,5 elevado a zero dá 1 vezes 8.000 dá 8.000. E aí, no ano 2, no ano seguinte, ele produziu 150% a mais, né? 150% em relação ao ano 1. Ou seja, é 8.000 vezes 1,5 elevado a 1. Isso dá 12.000. Aí, no ano 3, vai ser o 12.000, olha só, vai ser o 8.000 lá do ano 1, vezes 1,5 elevado a 2, porque ele aumentou 150%, né? Foi 150% em relação ao ano anterior, de novo 150% em relação ao ano anterior. Ou seja, duas vezes, né? O fator 2. 1,5 vezes 1,5. 150% vezes 150%. Então é elevado a 2. Percebeu o padrão aqui? Ó? No ano 1 está elevado a 0, no ano 2 está elevado a 1, no ano 3 elevado a 2. Então, repare que o expoente do 1,5 é sempre 1 a menos que o número de seu respectivo ano. E assim a gente chega na alternativa correta, letra E. Por isso que é 8.000 vezes 1,5 elevado a t menos 1. Então você vai calcular lá para o ano 5, vai ser 5 menos 1, 4. O expoente do 1,5 vai ser o 4. Beleza? Essa é a expressão correta. Bem, essa aula foi de função exponencial, mais algumas aplicações. Então, continue estudando, continue buscando conhecimento e a gente se vê por aí. Fiquem bem e até a próxima.